Eu cavei 2.847 covas nos últimos 23 anos. Contei cada uma. Sei exatamente quantas foram. E de todas elas, de todos os corpos que ajudei a enterrar, de todas as famílias que vi chorando, nada me preparou para o que vi na noite de 1º de novembro de 2019. Meu nome é Sebastião, tenho 58 anos. Trabalho como coveiro no cemitério do Araçá, em São Paulo, desde 1996. E essa é a história mais assustadora, mais inexplicável, mais impossível que você vai ouvir. Uma história que me fez questionar tudo o que eu achava que sabia sobre vida, morte e o que existe entre os dois. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Era a véspera do dia de finados, 1º de novembro, sexta-feira. O cemitério sempre fica movimentado nessa época, famílias limpando túmulos, trocando flores, preparando para a visita do dia seguinte. Mas à noite, quando todo mundo vai embora, o lugar vira outra coisa. Vira silêncio, vira escuridão, vira o reino dos mortos. Eu normalmente saio às 17 horas, mas naquele dia tinha um enterro marcado para 18h30. Atrasado. A família tinha vindo de longe, trânsito complicado. Então eu e o Mário, outro coveiro que trabalha comigo, ficamos esperando. O enterro era de uma senhora, Dona Benedita, 87 anos. Morte natural. Nada de estranho. Família pequena, meia dúzia de pessoas. Fizemos o enterro rápido, já estava escurecendo. Às 19h15, terminamos de cobrir a cova. Vamos embora, Sebastião, o Mário disse, guardando as ferramentas. Já tá tarde. Você vai. Eu vou dar uma passada no depósito, guardar umas coisas. Te vejo segunda. Tem certeza? Véspera de finados, cara. O cemitério fica... estranho. Estranho como? Ele olhou em volta, desconfortável. Sei lá. Tem movimento. Coisas que a gente vê no canto do olho. Barulhos. Eu ri. Mário, a gente trabalha com morto há quantos anos? Nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu porque a gente sempre vai embora antes de escurecer. Mas véspera de finados, dizem que é diferente. Quem diz? Os antigos. O seu Geraldo, que trabalhou aqui por 40 anos, sempre dizia: nunca fica no cemitério depois das 20 horas na véspera de finados. É quando eles saem. Eles quem? Os que não descansaram. Um arrepio passou por mim, mas sacudi a cabeça. Superstição, Mário. Vai para casa. Eu já vou. Ele foi. E eu fui pro depósito. Um prédio pequeno no meio do cemitério onde guardamos ferramentas, documentos, equipamentos. Eram 19h25 quando entrei. Guardei as pás, os enxadas, organizei umas coisas. Preenchi o registro do enterro. Quando olhei para o relógio de novo, eram 19h50. E foi quando ouvi um som, vindo de fora, distante. Como canto. Não era canto. Era gemido? Lamento? Parei. Escutei. Silêncio. Só o vento nas árvores. Imaginação. Murmurei. Mas então ouvi de novo, mais claro dessa vez. Definitivamente um som humano, ou quase humano. Era grave, arrastado, como se alguém estivesse em dor. Peguei a lanterna. Saí do depósito. O cemitério estava completamente escuro agora. As poucas luzes que temos, nos caminhos principais, criavam mais sombras que iluminação. Tem alguém aí? Gritei. Nenhuma resposta. Só o vento. Caminhei pelo caminho principal, passando por túmulos, mausoléus, lápides. Conhecia aquele lugar como a palma da minha mão. Tinha trabalhado ali por 23 anos. Não tinha nada para temer. Ou era o que eu achava. Cheguei até a seção onde tínhamos enterrado Dona Benedita. A cova estava lá, terra fresca ainda. E ao lado, havia algo. Não era algo. Era alguém, uma figura. Parada, imóvel, de costas para mim. Oi, o cemitério tá fechado. Como você entrou aqui? A figura não se mexeu. Aproximei a lanterna. E o que vi fez meu sangue gelar. A figura estava vestida de branco. Um vestido branco. Velho, manchado. O cabelo era longo, preto, caindo sobre as costas. E os pés? Os pés não tocavam o chão. Ela flutuava, uns 5 centímetros acima da terra. Isso não é real, sussurrei,
Não é real. Dei um passo para trás. E a figura se virou. Lentamente. Muito lentamente. Como se estivesse se movendo debaixo d'água. E quando vi o rosto, não tinha rosto. Tinha um vazio. Uma escuridão onde deveria haver olhos, nariz, boca. Uma escuridão que parecia me sugar. Gritei. Larguei a lanterna. E corri. Corri como nunca tinha corrido na vida. Passando por túmulos, tropeçando em raízes, raspando em lápides. Coração batendo tão forte que achei que ia explodir. Cheguei no portão. Puxei. Trancado. O portão estava trancado. Não, berrei. Abre, abre essa droga. E então ouvi atrás de mim. Passos. Não. Não eram passos. Era deslizar. Como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Virei. E ela estava lá. A 10 metros. Vindo em minha direção. Se você está prendendo a respiração, deixe seu like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias reais que tocam o coração. Puxei o portão de novo. Nada. Procurei a chave no bolso com mãos tremendo tanto que derrubei no chão. Me abaixei, procurando às cegas. A coisa estava mais perto agora. 5 metros. Eu conseguia ouvir. Um som como respiração, mas molhada, gorgolhante. Achei a chave. Enfiei na fechadura. Girei. O portão abriu. Passei. Bati atrás de mim. Tranquei. E só então olhei para trás. Ela estava parada do outro lado do portão, imóvel. A escuridão onde deveria haver rosto estava me observando. Eu sentia, mesmo sem olhos, estava me observando. E então, ela levantou a mão, lentamente, e apontou para mim. A boca dela, que não existia um segundo antes, se abriu. Um buraco negro e sem fim, e saiu um som. Não era voz, era algo mais profundo, mais antigo, como se 1000 vozes falassem ao mesmo tempo. Volte. Não esperei mais. Corri até meu carro. Entrei. Tranquei as portas. Liguei com mãos tremendo. E dirigi. Dirigi sem parar. Sem olhar pelo retrovisor. Com medo de ver ela no banco de trás. Com medo de ver aquela escuridão me observando. Só parei quando cheguei em casa. Moema, a uns 20 minutos do cemitério. Entrei. Tranquei tudo. Porta, janelas, até a janela do banheiro que nunca tranco. Minha esposa, Clarice, estava na sala. Sebastião, você tá bem? Tá pálido. Eu vi algo, no cemitério. Viu o quê? Não sei. Algo que não devia existir. Contei tudo. Ela me ouviu, o rosto ficando cada vez mais preocupado. Você trabalhou demais, tá cansado. Foi imaginação. Não foi imaginação. Ela estava lá. Sebastião, amor, você trabalha com mortos há 23 anos. Nunca viu nada. Por que seria diferente agora? Porque é véspera de finados. O Mário disse que é quando eles saem. Eles quem? Os que não descansaram. Clarice me fez tomar um chá. Me colocou para dormir. Mas eu não consegui. Fiquei olhando para o teto. Repassando cada segundo daquilo. Não tinha sido imaginação. Tinha sido real. Tão real quanto eu estar deitado naquela cama. Mas o que era? Fantasma? Espírito? Demônio? Finalmente dormi por volta das 3 da manhã. E tive pesadelos. Sonhei com ela. Com aquela escuridão onde deveria haver rosto. Com aquela voz. Volte. Acordei às 6 com o celular tocando. Era o Mário. Sebastião, você tá bem? Por que não estaria? Porque passou a noite no cemitério. Não passei. Saí às 8, eu acho. Então por que o seu crachá foi registrado na entrada às 23h45? Meu sangue gelou. O quê? O sistema de segurança. Registra todo o crachá que passa. O seu passou às 23h45 ontem. Isso é impossível. Eu estava em casa, dormindo. Tem mais. As câmeras. Pegaram algo. Pegaram o quê? Não sei como explicar. Você precisa ver. Fui pro cemitério. Mesmo com medo. Mesmo com cada célula do meu corpo gritando para não ir. Mas precisava saber. Cheguei às 7h30. O cemitério já estava cheio. Dia de finados. Famílias chegando cedo. Luz do sol tornava tudo normal. Como se nada tivesse acontecido. Mário me levou para a guarita de segurança.
O guarda, seu Osvaldo, estava lá, com cara de quem não dormiu. Sebastião, graças a Deus você tá bem. Por que não estaria? Por causa do vídeo. Ele rodou a gravação. Câmera apontada para o portão principal. Timestamp, 23h45. O portão se abre, sozinho. Não tinha ninguém. Mas então, aparece uma figura, entrando. Vestido branco, cabelo preto, flutuando. Meu Deus! Sussurrei. A figura passa pela câmera e por uma fração de segundo vira a cabeça para a câmera. O vazio. A escuridão onde deveria haver rosto. Continua, Mário disse, a voz trêmula. A gravação continua. 23h47. Outra figura aparece. Mas essa eu reconhecia. Era eu. Ou parecia eu. Mesma roupa que eu tinha usado. Mesma altura. Mesma barba. Me conte nos comentários. Você acredita em espíritos? Em coisas que não conseguimos explicar? A figura que parecia eu seguia a mulher de branco, andando como zumbi, braços ao lado do corpo, expressão vazia, morta. Isso não sou eu, disse a voz tremendo. Eu tava em casa. Eu tava em casa. Mas o crachá, seu Osvaldo começou. Peguei o crachá do bolso. Estava lá. Sempre esteve lá. Então como? Não sei, Mário disse. Mas tem mais. Ele avançou a gravação. 0015. As duas figuras, a mulher de branco e meu clone, estavam na seção onde Dona Benedita tinha sido enterrada, na frente da cova, e a mulher de branco começou a derreter. Não era derreter. Era se desfazer, como fumaça sendo levada pelo vento. E quando desapareceu completamente, meu clone caiu. Simplesmente desabou no chão. A gravação continuava. Meu clone ficou lá, imóvel, por 10 minutos. Então se levantou, cambaleando, confuso, e saiu da tela. Onde ele foi? Perguntei. Pro portão, seu Osvaldo disse. Saiu às 0034. De novo sozinho. O portão abrindo sem ninguém encostar. Fiquei olhando para a tela preta, tentando processar. Isso não faz sentido, murmurei. Eu não estava aqui. Como posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Não pode, Mário disse. A não ser que o quê? A não ser que o que apareceu aqui não era você. Era algo fingindo ser você. Por quê? Por que algo faria isso? Ninguém tinha resposta. Passei o dia de finados trabalhando no automático, ajudando famílias, abrindo túmulos para quem ia trocar flores, fazendo minha função. Mas minha cabeça estava longe. Às 17 horas, quando meu turno acabou, fui até a cova de Dona Benedita. Luz do dia, muita gente em volta, nada de assustador. Mas quando olhei para a cova, vi algo estranho. A terra estava afundada, como se algo tivesse afundado o solo. Isso é normal? Perguntei para o Mário. Não, terra recém-enterrada não afunda assim. Não tão rápido. Pegamos as pás, começamos a cavar, e com uns 30 centímetros achamos o caixão, mas não estava intacto. Estava aberto. A tampa tinha sido arrancada de dentro, e o corpo de Dona Benedita não estava lá. Chamem a polícia! Seu Osvaldo gritou quando vimos. A polícia chegou, isolaram a área, investigaram. E a conclusão deles foi: roubo de corpo. Acontece mais do que vocês imaginam, o delegado disse. Quadrilhas roubam corpos para tirar órgãos, joias que foram enterradas com o falecido, até para rituais. Mas como entraram e saíram sem a gente ver? Perguntei. Vocês não têm câmeras em toda parte. Tem pontos cegos. Eles conhecem. Fazia sentido. Racionalmente fazia sentido. Mas eu sabia. Sabia que não tinha sido roubo normal. Tinha sido aquela coisa. Aquela mulher de branco. Ou o que quer que fosse. Não voltei ao trabalho por 1 semana. Disse que estava doente. Não era mentira. Estava doente de medo, de confusão, de não conseguir dormir sem ver aquela escuridão me encarando. Clarice estava preocupada. Você precisa de ajuda, Sebastião. Terapia, talvez. Você está obcecado com isso. Porque é real. Eu vi. Ou você acha que viu. Seu cérebro sob estresse pode criar. Não criei nada. Aquilo estava lá. Ela não discutiu mais, mas eu via no olhar dela.
Ela achava que eu estava enlouquecendo. Talvez estivesse. No 8º dia, voltei ao trabalho. Mas tudo parecia diferente. O cemitério, que sempre foi apenas meu trabalho, agora parecia ameaçador. Cada sombra era potencial perigo. Cada som me fazia pular. Mário percebeu. Você não tá bem. Ninguém ficaria bem depois do que vi. Você devia ir num benzedor. Ou num padre. Sei lá. Alguém que entenda dessas coisas. Você acha que foi real, então? Não imaginação? Eu vi o vídeo, Sebastião. Vi algo que não consigo explicar. Então sim, acho que foi real. E acho que você precisa de ajuda que não é médica. Naquela noite, procurei na internet. Aparições em cemitérios. Espíritos no dia de finados. Como se proteger de fantasmas. Me sentia ridículo, mas estava desesperado. Achei um site sobre uma benzedeira. Dona Júlia, 78 anos, atendia em Santo Amaro. Diziam que ela entendia de coisas do outro lado. No dia seguinte fui até ela. Casa simples, altar com santos, cheiro de ervas. Ela me olhou e disse, antes mesmo que eu falasse: você viu algo que não devia. Como a senhora sabe? Tá escrito no seu rosto, no seu olhar. Você viu o outro lado, e o outro lado te viu de volta. Contei tudo, cada detalhe. Ela ouviu em silêncio, acenando de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou. Dia de finados é quando o véu fica fino. Quando os mortos podem passar. A maioria só passa para visitar os vivos que amavam. Mas alguns não têm onde ir. Não têm descanso, ficam presos entre os mundos. E a mulher que eu vi não era mulher. Era espírito perdido, procurando corpo para habitar, para voltar. Voltar para onde? Pro mundo dos vivos. Senti náusea. E o que parecia eu, era você, sua casca, seu corpo sendo usado enquanto sua alma ainda estava dentro. É raro, muito raro. Mas acontece quando alguém com energia vital forte fica vulnerável no momento certo. Vulnerável como? Você estava sozinho, no cemitério. Na véspera de finados, depois das 20 horas, fez tudo errado. Eu não sabia, agora sabe. E agora você tem um problema. Que problema? Ela te viu, te marcou, vai voltar. O medo que eu sentia virou terror. Como eu impeço isso? Ela se levantou, foi até o altar, pegou alguns objetos, um colar de contas pretas, um frasco de óleo, um papel com oração escrita. Use isso. O colar, não tira. O óleo, passa no corpo todo dia. A oração, reza toda noite antes de dormir. E isso vai proteger? Vai ajudar. Mas só se você não voltar lá. Eu trabalho lá. Então peça demissão. Porque se você voltar, especialmente à noite, especialmente sozinho, ela vai te pegar. E dessa vez, não vai largar. Saí de lá assustado, mas também aliviado. Pelo menos alguém acreditava. Alguém não achava que eu era louco. Usei o colar, passei o óleo, rezei a oração. E por alguns dias me senti melhor, mais protegido. Mas então, 2 semanas depois, recebi a ligação. De noite. 23h34. Era do número do cemitério. Da guarita. Atendi. Alô? Silêncio. Só respiração. Aquela respiração molhada, gorgolhante. Quem é? Minha voz tremeu. E então a voz. Aquelas 1000 vozes falando juntas. Volte. Desliguei. Bloqueei o número. Mas 2 minutos depois, meu celular tocou de novo. Número diferente. Atendi sem pensar. A mesma voz. Volte. Desliguei. Desliguei o celular. Mas o telefone fixo da casa começou a tocar. Clarice atendeu. Alô? Alô? Não tem ninguém. Ela olhou para mim. Estranho. Só tinha respiração. Não dormi aquela noite. Fiquei acordado, segurando o colar, rezando a oração repetidamente. De manhã, liguei pro Mário. Tem acontecido algo estranho no cemitério? Como assim? Ligações, coisas estranhas. Não, por quê? Nada, só conferindo. Mas então ele disse: ah, espera, teve uma coisa. Ontem de noite o seu Osvaldo disse que viu algo nas câmeras. Figura branca perto do túmulo da Dona Benedita. Mas quando foi checar, não tinha nada. Meu estômago embrulhou. Ela tá voltando.
Quem? A mulher de branco. Ela não desistiu. Me conta nos comentários. Você já recebeu uma ligação estranha de madrugada que te deixou com medo? Voltei na dona Júlia. Ela tá me ligando, me pedindo para voltar. Ela ficou séria. Pior do que eu pensei. Ela não tá só marcando você. Tá chamando você. Criando vínculo. Como eu quebro isso? Tem só um jeito. Qual? Você tem que voltar. A senhora acabou de dizer para eu não voltar. Eu sei. Mas agora não tem escolha. Ela não vai parar. Vai ficar te chamando, te assombrando até você voltar. Ou até ela conseguir te puxar à força. Puxar como? No sono. Quando você tá vulnerável, você vai sonhar que está lá. E vai acordar lá. Sem saber como chegou. Então o que eu faço? Vai, mas preparado. E com ajuda. Ela me deu mais coisas. Um terço bento. Água benta. Sal grosso. E instruções específicas. Você vai à noite. Véspera de lua nova. Quando está mais escuro. Quando eles estão mais fortes. Vai até onde você a viu. E oferece. Oferece o quê? Passagem. Você vai fazer um ritual de despedida. Vai liberar ela para seguir em frente. Pro outro lado. E se não funcionar? Então você corre. E nunca mais volta naquele cemitério. 2 semanas depois, véspera de lua nova, preparei tudo. Não contei para Clarice. Ela ia me impedir. Não contei pro Mário. Ele ia querer ir junto. E eu não ia colocar outra pessoa em perigo. Fui sozinho. 22 horas. O cemitério estava fechado, mas eu tinha chave. Entrei pela porta dos fundos, aquela que só funcionários usam. O lugar estava completamente escuro. Sem lua, as sombras eram absolutas. Minha lanterna cortava a escuridão, mas parecia que a escuridão empurrava de volta. Fui até a seção onde Dona Benedita tinha sido enterrada. A cova tinha sido fechada de novo, mas nenhum corpo tinha sido colocado lá. Estava vazia. Coloquei as velas em círculo, como Dona Júlia tinha instruído. Acendi uma por uma. Coloquei o sal grosso entre as velas. Segurei o terço e comecei a oração. Espírito que vaga sem descanso. O vento parou. Completamente. Como se o mundo tivesse segurado a respiração. Eu te ofereço passagem. Eu te libero da prisão entre mundos. A temperatura caiu. Meu bafo saía em nuvens de vapor. Você pode seguir, pode descansar, pode... Ela apareceu, não gradualmente, instantaneamente, como se tivesse sempre estado lá e eu só agora pudesse ver, a mulher de branco, flutuando, aquela escuridão onde deveria haver rosto me encarando. Volte, ela disse. Mas a voz era diferente, mais clara, mais triste. Eu vim, respondi, tentando controlar o tremor na voz. Vim te libertar. Você não precisa ficar aqui. Volte. Voltar para onde? Eu não entendo. Ela levantou a mão. Apontou. Não para mim. Para a cova. Volte. Repetiu. E então entendi. Ela não estava pedindo para eu voltar. Ela estava pedindo para ela voltar. Pro corpo. Pra vida. Eu não posso te trazer de volta, disse suavemente. Ninguém pode. Você já se foi. Volte. A voz ficou mais alta, mais desesperada. As velas começaram a tremer. Não do vento, de algo mais. A energia ao redor mudou. Ficou pesada, opressiva. Você precisa ir, precisa seguir em frente. Tem pessoas te esperando, do outro lado. Não, volte. Eu volte. E então ela se moveu, rápido, muito rápido. Veio direto para mim. Joguei a água benta. Acertou ela. Ou passou por ela. Difícil dizer. Ela parou. Gritou. Um som que não era humano. Era dor pura. Sofrimento condensado em som. E se dividiu. A figura branca se partiu em 2. Não, 3, 5, 10. Múltiplas figuras. Todas iguais. Todas me cercando. Merda. Sussurrei. As figuras me cercavam. Todas com aquela escuridão onde deveria haver rosto. Todas flutuando. Todas sussurrando em uníssono. Volte, volte, volte. Segurei o terço com força. Em nome de Deus, em nome dos santos, eu ordeno que vocês partam. Elas hesitaram,
Mas não pararam. Continuaram se aproximando. O círculo de sal estava sendo rompido, não pelas figuras, mas pela própria terra, que começou a se mover, como se algo de baixo estivesse empurrando. E então ouvi vozes, não das figuras, de dentro da terra, múltiplas vozes, chamando, gritando, implorando. Me tira daqui. Tô presa. Não devia ter morrido. Volte. Deixa eu voltar. A terra ao redor da cova de Dona Benedita começou a rachar. Fissuras aparecendo. E de cada fissura saía fumaça. Ou névoa. Ou almas. Eram dezenas, centenas, figuras translúcidas subindo da terra. Todas em direção a mim. Não eram todas como a mulher de branco. Algumas tinham rostos. Rostos que eu reconhecia. Pessoas que eu tinha enterrado. Dona Teresa, que morreu ano passado. Seu Paulo, que enterramos faz 6 meses. A menina de 8 anos que tinha morrido em acidente. Todos eles. Todos os que eu tinha colocado na terra. Todos subindo. Todos me olhando. Você nos prendeu, disseram em uníssono. Cavou nossas covas, nos enterrou. Nos prendeu aqui. Não, eu só fazia meu trabalho. Eu não prendi ninguém. Prendeu. Cada pá de terra, cada tijolo de jazigo, cada tampa de caixão. Prendeu nossas almas aqui. Não nos deixou ir. Eu não sabia. A mulher de branco, a original, consegui distinguir. Se aproximou mais. E pela primeira vez, a escuridão em seu rosto começou a se dissipar. Vi o rosto dela. Jovem, bonita, assustada. Eu não queria morrer, ela sussurrou. Tinha 28 anos, ia casar, ia ter filhos, ia viver. Mas morri, e me enterraram. E eu fiquei presa no escuro, no frio, sentindo a terra me sufocar mesmo sem poder respirar. Me desculpa, falei, lágrimas nos olhos. Me desculpa, mas eu não sabia. Eu só trabalho aqui. Trabalha aqui há 23 anos. Enterrou 2.847 pessoas. Cavou 2.847 covas. E nunca perguntou, nunca pensou, se eles queriam ficar, se eles estavam em paz. Como eu ia saber? Vocês estão mortos. Não estamos mortos. Estamos presos. Há diferença. As outras figuras concordaram. Acenaram, gemeram, e então ela estendeu a mão para mim. Você pode nos libertar. Como? Aceite. Aceite que nos prendeu. Peça perdão e nos dê permissão para ir. Eu aceito. Eu sinto muito. Por não ter percebido, por não ter sabido. Vocês têm minha permissão. Vão. Encontrem paz. Por um momento nada aconteceu. Então, lentamente, as figuras começaram a brilhar. Uma luz suave, quente, saindo de dentro delas. E começaram a subir. Não flutuar. Subir. Pro céu. Pro espaço. Pra outro lugar. Uma a uma. Dezenas. Centenas. Até que só restou ela, a mulher de branco. Obrigada, ela disse. E sorriu. Um sorriso genuíno, aliviado. Qual é seu nome? Maria. Maria da Silva. Maria, você encontrou paz. Agora sim, agora posso ir. E ela subiu também. A luz ficando mais intensa até que ela simplesmente desapareceu. O cemitério ficou em silêncio. Silêncio real, não opressivo, mas pacífico. Caí de joelhos, chorando, não de medo, mas de alívio, de compreensão, de peso sendo tirado. Quantas almas eu tinha enterrado sem saber que ficavam presas? Quantas ainda estavam lá esperando? Se você está emocionado, deixe seu like e compartilhe essa história. Fiquei ali por horas, sentado entre as velas apagadas, processando tudo. Quando finalmente me levantei, o sol estava nascendo. Primeiro raio de luz cortando o cemitério. Parecia diferente, mais leve, como se um peso invisível tivesse sido levantado. Fui para casa. Clarice estava acordada, preocupada. Onde você estava? Tá desaparecido desde ontem. Contei tudo, sem omitir nada. Ela me ouviu, cética no começo, mas conforme contava, sua expressão mudou. Você realmente acredita nisso? Vi com meus próprios olhos, centenas delas, todas presas. E agora?
Agora, agora eu preciso fazer diferente. No dia seguinte voltei ao trabalho. Mário me recebeu aliviado. Cara, você sumiu. Tava preocupado. Precisava resolver uma coisa. Resolveu? Acho que sim. Mas algo tinha mudado. Não era só comigo. Era com o cemitério todo. Os outros funcionários comentavam. Tá diferente aqui, né? Mais tranquilo. Menos pesado. Seu Osvaldo disse que as câmeras não tinham captado nenhuma anomalia desde aquela noite. Nenhuma figura. Nenhum som estranho. Era como se o cemitério tivesse sido limpo. Mas eu sabia que não tinha terminado. Porque Dona Júlia tinha razão. Eu tinha ajudado a prender essas almas. Sem saber, sem querer, mas tinha. E agora tinha que ajudar a libertar o resto. Comecei a fazer um ritual toda vez que enterrava alguém. Nada grande. Só uma oração simples depois que a família ia embora. Que sua alma encontre paz. Que não fique presa. Que siga seu caminho. Amém. Alguns colegas riam. Sebastião virou padre? Mas eu não ligava, porque sabia que era importante, e comecei a pesquisar sobre cada pessoa que eu tinha enterrado. 2.847 pessoas. Nomes, idades, histórias. Queria conhecê-las, mesmo que tarde, mesmo que mortas. Encontrei coisas interessantes. Dona Teresa tinha sido professora por 40 anos. Seu Paulo, bombeiro que salvou 12 pessoas de incêndio. A menina de 8 anos, Helena, adorava desenhar unicórnios. Cada nome tinha uma história. Cada cova guardava uma vida. E a cada história que descobria, ia até a cova e falava. Dona Teresa soube que a senhora ensinou por 40 anos. Quantas vidas a senhora tocou? A senhora pode ir em paz. Seu trabalho aqui acabou. Demorou meses. Mas visitei cada uma das 2.847 covas. Falei com cada alma. Dei permissão para cada uma seguir. Mário achava que eu tinha enlouquecido. Sebastião, você está conversando com um morto. Tô. E eles merecem ser ouvidos. Eles não estão mais aí. Alguns estão. Alguns ficam. Porque ninguém deu permissão para eles irem. Ele não entendia. Mas tudo bem. Eu entendia. E era o suficiente. 3 meses depois de terminar minha missão, algo aconteceu. Estava varrendo perto do mausoléu da família Andrade quando vi uma luz, pequena, flutuando. Não era ameaçadora. Era suave, convidativa. Segui. A luz me levou até uma seção antiga do cemitério, onde os túmulos eram do início do século passado. Parou em frente a um túmulo específico. Simples, quase sem inscrição. O tempo tinha apagado. Só dava para ler. Maria Silva, 1890. A luz pulsou. Uma vez, 2, 3. Você é ela, Maria da Silva? A luz pulsou mais forte. Você era daqui, de 1890? Pulso. Você esteve presa todo esse tempo? Pulso mais fraco. Triste. Me ajoelhei. Sinto muito. Por não ter sabido antes. Por ter demorado. Mas você está livre agora. Pode ir. A luz subiu, devagar, e no meio do caminho, mudou. Formou uma silhueta. Feminina, vestido branco, cabelo preto. Ela acenou e desapareceu. Me conta nos comentários. Você acredita que lugares podem prender almas? Depois daquele dia, as aparições de luz se tornaram comuns. Não só comigo. Outros funcionários começaram a ver também. Sebastião viu uma luz azul perto do túmulo 234. Tem uma luz verde flutuando na seção D. Cada vez que alguém reportava, eu ia lá. E fazia o ritual. Dava permissão. Liberava a alma. O cemitério foi ficando cada vez mais leve. Mais vivo, ironicamente. Famílias que visitavam começaram a comentar. Esse lugar mudou. Antes era pesado. Agora parece acolhedor. Seu Osvaldo disse que não tinha mais nenhum registro estranho. Nenhuma câmera pegando coisas inexplicáveis. Nenhuma figura. Seja o que você fez, funcionou, ele disse. Mas eu sabia que não era só eu. Era todas as almas que finalmente tinham encontrado paz. Que tinham seguido em frente. 6 meses depois do incidente original, recebi um telefonema. De uma mulher que eu não conhecia. Senhor Sebastião, meu nome é Júlia.
Júlia da Silva. Oi, Júlia. Em que posso ajudar? É sobre minha bisavó, Maria da Silva. Ela morreu em 1890. Foi enterrada no Araçá. Meu coração acelerou. Eu conheço o túmulo dela. Sério? Porque a família inteira tinha esquecido. Não sabíamos nem onde ela estava. Mas tive um sonho. Uma mulher de branco me disse: visita meu túmulo e agradece o homem que me liberou. Lágrimas encheram meus olhos. Quando você quer visitar? Amanhã? No dia seguinte, Júlia veio. Uma senhora de uns 65 anos. Gentil, com flores nas mãos. Levei ela até o túmulo. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois colocou as flores. Obrigada, bisavó, por esperar, por finalmente poder descansar. E então me virou. O que o senhor fez? No sonho, ela disse que o senhor a liberou. Contei tudo, a história inteira. Júlia ouviu sem interromper. Quando terminei, ela estava chorando. Minha bisavó morreu jovem, em parto, com 28 anos. A família sempre disse que ela assombrava, que aparecia em sonhos, que pedia ajuda. Mas ninguém sabia como ajudar. Ela estava presa, aqui, por 129 anos. E o senhor libertou ela. Eu apenas dei permissão. Júlia me abraçou. Obrigada. Do fundo do coração. Obrigada. Depois dela, outros vieram. Familiares de pessoas que eu tinha liberado. Todos com histórias parecidas. Sonhos, mensagens, pedidos de visita. Eu me tornei conhecido. O coveiro que fala com os mortos. Alguns achavam que eu era louco. Outros, que era santo. Eu não era nenhum nem outro. Era só alguém que tinha aprendido. Morte não é fim, é transição. E às vezes, as almas precisam de ajuda para fazer essa transição. Um ano depois, o Araçá tinha mudado completamente. Era um dos cemitérios mais leves de São Paulo. Famílias vinham de longe para enterrar seus entes queridos lá. Esse lugar tem paz, diziam. Dá para sentir. E tinha mesmo, porque não tinha mais almas presas. Todas tinham sido liberadas. Mas eu não parei. Comecei a ir em outros cemitérios. Nos meus dias de folga. Vila Formosa, Consolação, Quarta Parada. Caminhava pelas sessões, procurando luzes, procurando almas que precisavam de ajuda. E sempre achava. Sempre tinha alguém preso. Alguém esperando permissão para ir. Clarice se acostumou. Você virou um libertador de almas? Acho que sim. E você tá feliz? Tô. Pela primeira vez em anos, sinto que meu trabalho tem propósito real. Então continua. Mas toma cuidado. Não quero te perder pro outro lado. Não vou. Meu lugar ainda é aqui. Mas teve vezes que foi difícil. Almas que não queriam ir. Que estavam com raiva. Que tinham morrido violentamente e queriam vingança. Essas eram mais complicadas. Precisavam de mais que permissão. Precisavam de perdão. De alguém pedindo desculpas pelo que aconteceu com elas. Me tornei isso também. O homem que pedia desculpas pelos vivos que falharam com os mortos. Sinto muito que ninguém te salvou. Sinto muito que você morreu sozinho. Sinto muito que esqueceram de você. E sempre funcionava. Porque no final, tudo o que essas almas queriam era ser reconhecidas, ser vistas, ser lembradas. 2 anos depois daquela noite terrível de 1º de novembro de 2019, eu estava diferente, mais magro. O trabalho de libertar almas consome energia, mais grisalho. O peso de carregar tantas histórias cobra seu preço, mas também mais completo, como se finalmente tivesse encontrado meu verdadeiro propósito. No dia de finados de 2021, aconteceu algo especial. Estava fazendo minha ronda habitual pelo Araçá quando vi, não uma luz, mas centenas delas, milhares, enchendo o céu acima do cemitério. Cores diferentes, azul, verde, branco, dourado, todas pulsando, todas felizes. E então ouvi vozes, não assustadoras, mas harmoniosas, como um coral. Obrigado, Sebastião. Você nos libertou. Encontramos paz. Estamos em casa. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Vocês todos estão bem? Estamos. E Maria? Maria da Silva?
Uma luz branca desceu. Parou na minha frente, e por um momento vi ela. Não a assustadora figura sem rosto, mas a verdadeira Maria, jovem, sorridente, em paz. Obrigada, Sebastião, por me ouvir, por me libertar, por não desistir. Eu não podia. Você estava sofrendo. Todos estávamos. Mas agora não mais. Agora estamos livres. E é graças a você. O que acontece agora? Com vocês? Seguimos. Para o próximo estágio. Para o lugar onde pertencemos. Onde não há dor, só amor. Soa bonito. É. E um dia, quando sua hora chegar, você vai ver. E vamos estar esperando, para agradecer pessoalmente. Minha hora não é ainda? Não. Você ainda tem trabalho aqui. Ainda tem almas que precisam de você. Por quanto tempo? Pelo tempo que for necessário. A luz começou a subir. Todas as luzes, subindo juntas, criando um espetáculo no céu que só eu podia ver. E então desapareceram. E o cemitério ficou normal de novo. Mas eu sabia. Sabia que tinha feito a coisa certa. Que tinha mudado algo. Que tinha importado. Nos meses seguintes, continuei o trabalho. Mas agora era diferente. Não tinha mais medo. Não tinha mais dúvida. Sabia que estava fazendo o que devia ser feito. Famílias começaram a me procurar especificamente. Pode enterrar meu pai? Queríamos que o Sebastião fizesse o enterro. Porque sabiam. Sabiam que eu não só enterrava o corpo, eu cuidava da alma também. Fazia questão de conhecer cada pessoa antes de enterrar. Conversava com a família. Me conta sobre ele. Quem ele era, o que amava. E durante o enterro falava. José da Silva, 68 anos. Amava pescar. Adorava os netos. Trabalhou 40 anos como metalúrgico. Você viveu bem. Descanse em paz. Sua jornada aqui acabou. Você pode ir. Pequenos rituais, mas importantes. Um dia, uma jornalista me procurou. Queria fazer matéria. O coveiro que liberta almas. Hesitei, mas aceitei, porque achei que podia ajudar. Mostrar para outros coveiros, para outros que trabalham com morte, que tem jeito melhor de fazer. A matéria saiu, viralizou. Milhões de visualizações. Ele é maluco. Ele é santo. Ele vê coisas que não existem. Ele é especial. Opiniões divididas, mas muitas mensagens de apoio, de gente que tinha perdido entes queridos. Obrigado por cuidar deles, por fazer com que encontrem paz. E mensagens de outros coveiros. Eu sempre senti que tinha algo errado. Agora entendo. Vou começar a fazer diferente também. A mudança estava se espalhando. Hoje, 6 anos depois daquela noite, continuo trabalhando no Araçá. Tenho 64 anos agora. Deveria estar pensando em aposentar. Mas não vou. Porque sei que enquanto eu estiver aqui, vou fazer diferença. Cada alma que entra nesse cemitério sai livre. Nenhuma fica presa. Nenhuma sofre. É minha promessa. Minha missão. Se você chegou até aqui, obrigado por ouvir minha história. A história mais estranha, mais assustadora, mas também mais bonita da minha vida. Tenho uma última coisa que preciso contar. Algo que aconteceu semana passada e que fechou tudo de um jeito que eu nunca imaginei. Estava cavando uma cova, a número 3421 da minha carreira, quando achei algo. Enterrado uns 2 metros de profundidade. Uma caixa, pequena, de metal, antiga. Abri. Dentro tinha um diário, velho, páginas amareladas. A primeira página dizia: Diário de Antônio Ferreira, coveiro do cemitério do Araçá, 1923. Meu coração acelerou. Um coveiro de 100 anos atrás? Comecei a ler, e quanto mais lia, mais arrepiado ficava, porque Antônio descrevia exatamente o que eu tinha vivido. 1º de novembro de 1923. Vi algo esta noite. Uma aparição, mulher de branco, sem rosto, flutuando entre as covas. Achei que estava louco, mas ela voltou, noite após noite, e eu comecei a entender. Elas estão presas, as almas, não conseguem seguir. O cemitério as prende. Virei a página. Continuei lendo. Comecei a fazer rituais, simples, apenas orações, pedindo que encontrem paz. E funcionou. As aparições pararam. O cemitério ficou diferente, mais leve. Ele tinha feito a mesma coisa, 100 anos antes de mim.
Mas a última entrada era perturbadora. 15 de março de 1924. Estou doente. Muito doente. Não vou durar muito, mas aprendi algo importante. Este trabalho não acaba. Sempre vai ter almas presas. Sempre vai precisar de alguém para libertá-las. Então enterro este diário. Para quem vier depois. Para quem for sensível o suficiente para ver. Para que saiba, você não está sozinho. Outros vieram antes. Outros virão depois. Continue o trabalho. Liberte as almas. É o propósito. Fechei o diário com lágrimas nos olhos. Não estava sozinho. Nunca estive. Antônio tinha feito isso antes. Provavelmente outros antes dele. Provavelmente outros farão depois de mim. É um ciclo. Um propósito que passa de geração em geração de coveiros sensíveis o suficiente para ver. Guardei o diário. Com cuidado. E decidi. Vou começar meu próprio diário. Para deixar para quem vier depois de mim. Para que saibam que não estão loucos. Que o que vem é real. E que há propósito nisso. Ontem comecei a escrever. Meu nome é Sebastião. Trabalho como coveiro há 23 anos. E vi coisas que mudaram minha vida. Coisas que vão mudar a sua também, quem quer que esteja lendo isso no futuro. Primeiro, saiba, você não está louco. O que você vê é real. As almas ficam presas, não por maldade, mas porque ninguém deu permissão para elas irem. Segundo, você pode ajudar. Com rituais simples, com reconhecimento, com amor. Terceiro, você não está sozinho. Outros vieram antes, eu vim antes, e outros virão depois. Continue o trabalho. Liberte as almas. Dê a elas o que merecem. Paz. É o nosso propósito. Nós, coveiros sensíveis. Nós, ponte entre os mundos. Não tenha medo. Tenha compaixão. E lembre, morte não é fim. É transição. E às vezes, só precisam de uma mão amiga para fazer a travessia. Se você chegou até aqui, obrigado de coração por me acompanhar nessa jornada. Essa é minha história. A história de como descobri que meu trabalho não era só enterrar corpos. Era libertar almas. Deixe seu like, se inscreva no canal e me conta nos comentários. Você acredita que existe vida depois da morte? Que as almas podem ficar presas? E não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição. Lá mandamos histórias reais todos os dias. Um abraço forte e até o próximo vídeo. E lembrem-se, se vocês trabalham com morte, coveiros, agentes funerários, médicos, tratem os mortos com respeito. Reconheçam suas vidas. Deem permissão para eles irem. Porque todos merecem paz. Todos merecem descansar. E talvez, só talvez, você seja o escolhido. O sensível. O que pode ver. O que pode ajudar. Se for, não fuja. Abrace. É um presente e uma responsabilidade. Cuide dos mortos, e eles vão te agradecer. Do outro lado.